Começando mais um Trend Off, aqui com futuro amigo atual, futuro amigo já tá ótimo, acabamos de nos conhecer, Daniel Destro, CTO da Rede Âncora, que é uma empresa que não sei se você conhece, mas provavelmente já comprou alguma coisa lá. Eu adoro empresas que eu descubro que são gigantes que eu não conhecia antes. Mas me conte um pouco, quem é você e o que é a Rede Âncora? Legal, prazer aí, obrigado pelo convite, da Sky One para bater esse papo. Acho muito legal quando a gente tem oportunidade não só de contar um pouco do que a gente vivencia e do que a gente tem feito aí, os desafios e colaborar. Uhum. É uma comunidade de tecnologia, de negócio aí que tem interesse em saber. Bom, Daniel Destro, eu vou fazer 47 anos agora, venho lá do interior de São Paulo, de Catanduva, vim estudar aqui, na capital, tinha 17 para 18 anos. Enfim, construí toda a minha trajetória nessa área de tecnologia aqui na capital, trabalhei alguns anos fora do Brasil também, Estados Quando você Unidos, tinha 17 Europa. quase não existia tecnologia, como a gente conhece hoje. Eu lembro que assim, ó, o meu grande dilema na faculdade era o bug do milênio. E Anos aí 99. porque eu me formei em 2000, então era naquela virada e eu me perguntava e eu não tinha começado a trabalhar ainda, eu falei: "Pô, depois do bug do milênio, o que que tem para fazer?", né. Acabou tudo, né, E voltou. acho que quando a gente coloca esse paralelo hoje, a gente está sempre na próxima onda, é a IA agora, foi dados atrás e assim sucessivamente. Você sempre pergunta, né, o que que vem depois? E a boa notícia é que sempre tem vida depois, né. Tem uma Uhum. novidade, mas sempre tem vida depois. E o bug do milênio nem aconteceu, então nem teve, Acho que foi foi mais acho que tensão. foi mais notícia do que Só problema mesmo. para explicar para as pessoas, para os nossos ouvintes mais jovens, o bug do milênio é que achavam que depois do 99, do ano 2000, era só mostrava os últimos 2 números, então era o 1999, e aí ia para 2000, então era do 99 para o 0. E aí achavam que isso ia dar um bug e iam zerar as máquinas, como se você tivesse que começar tudo de novo, e isso ia explodir o mundo, basicamente. Sistemas e os hardwares não estavam preparados. A história foi um pouco diferente, teve alguma coisa, mas não foi isso tudo, é isso aí. E de lá para cá eu construí, né, metade da minha carreira como um profissional mais técnico, consultivo, trabalhei muitos anos em consultoria, empresas, do tipo da Sky One também. Uhum. Então eu tive a oportunidade de conhecer bastante o mercado, né, diversas indústrias, diversos portes e tipos de empresa. E na segunda metade da minha carreira, onde eu tenho me dedicado mais à gestão e liderança. Então, eu convivo um pouco desses 2 mundos, enfim, me pós-graduei em MBA, então eu Ah, sempre legal. fui cada vez mais colocando o pé mantendo um pé firme em tecnologia, que esse é o que eu gosto de verdade. Mas você é o cara que gosta, qual é a parte da tecnologia? Porque eu brinco que tecnologia é tipo varejo, todo mundo sabe o que que é, mas ninguém sabe explicar. O É, que que é tecnologia para você? é uma pergunta também bem ampla, né, É. assim, a tecnologia, talvez como a medicina, vou pegar um paralelo, ela tem muitas especialidades. E tem coisas que se aplicam a universos que não existem em outros, né, isso é muito natural. Eu venho de uma experiência de desenvolvimento de software, projetos de inovação, então sempre tive muito ligado a isso, né, dados veio naturalmente. Eh, mas tecnologia é um meio, né, a Uhum. tecnologia não é fim por si só, né, por mais que a gente, como técnicos e às vezes dentro do nosso time a gente tem essa característica, e eu entendo isso porque eu brinco que eu sou programador até hoje, né, eu tenho essa veia técnica. Então, a gente quer sempre elaborar a solução mais bonita, mais tecnológica, né, o Mais estado limpa. da É. arte do negócio. Mas quando você traz isso para aplicação ao negócio, não é necessariamente assim, né. É claro que você tem que fazer boas escolhas, escolhas maduras, mas o trade-off que você vai pagar para ir por um caminho ou por outro, isso tem que sempre ser levado em consideração. Por isso que é meio, né, que fins e objetivos você está buscando para aplicar, porque você pode ter a tecnologia mais legal, um projeto super bem desenhado que não converte, que não serve para nada. Aí, a gente tinha uma frase que a gente falava empreendedorismo, e eu acho que combina com tecnologia, nesse caso que você falou agora pensando, que a ideia vale de -100 a 1000. E a execução, nesse caso a tecnologia, vale de -1 bilhão a mais 1 bilhão. Então, tipo, se você tiver uma ideia horrível, você pode ter melhor execução, vai dar negativo. Mas se tiver uma ideia muito boa e não tiver uma boa execução da tecnologia, ela também não vai chegar muito longe. Então, acho que combina disso que você falou. Mas e a rede âncora? Que é a rede âncora? Ótimo.
Nós somos uma, para resumir, nós somos uma distribuição de autopeças, ou seja, a gente atua no mercado, né, de reposição de autopeças, o aftermarket, ou seja, você comprou um carro hoje, você provavelmente vai viver com esse carro até por uma questão de garantia, um ciclo de 2, 3, em alguns poucos anos, fazendo a manutenção, troca de peça dentro de uma concessionária. Uhum. Depois desse período ele vem para o mercado secundário, né, o aftermarket, que é onde a gente atua. Então, além de distribuição, nós somos uma rede, a gente está batendo quase 900 lojas aí, quase Uau! 900 pontos, Pontos de venda. físicos Ah, no Brasil de varejo de autopeças, ou seja, nós eu nem sabia que abastecemos. tinha tudo isso de Pois varejo de é, autopeça. pois é, é. Você falou, né, a questão de, talvez alguém ter comprado uma peça na rede Âncora e não soubesse, porque a gente está, nesse momento, também trabalhando uma construção de marca, de identidade, Uhum, né, assim como eu quero um lanche, talvez eu vou no McDonald's, a gente construir essa imagem de que eu quero uma peça, eu vou à rede Âncora, alguma uhum. das nossas lojas. Então a gente tem um trabalho muito focado lá na grande BH, que hoje as 35 lojas lá já têm essa identidade muito forte e a gente faz esse rollout ao longo do Brasil. Toda essa padronização, né, essa operacionalização padrão da rede âncora, nível de serviço e por aí vai. Mas não é só, a distribuição de autopeça e a rede varejo, a gente se coloca como uma plataforma de negócios desse mercado. Ah, tá bom. Onde Opa, diferente. a gente une aí a indústria, que é o produtor, o fornecedor da peça, até a gente chegar ao consumidor final. Como é que a rede âncora ela serve como suporte de negócio para toda essa cadeia. A gente não olha nem só para aquilo que a gente vende, não só para aquilo que o nosso cliente principal, que é a loja, vende, mas o que, que o cliente desse nosso cliente e quem que é o nosso fornecedor está fazendo. Como é que a gente integra esse ecossistema inteiro. É umas 8 personas nesse meio, então. É S- muitas. É, é. A dor de quem vende, a dor de quem compra, o vendedor e a pessoa final, e entre esses tem os influenciadores e tudo mais. Eu sou a pessoa que entendo muito pouco de carro. Tô até vendendo o meu, eu terceirizei para um amigo meu vender, porque ele Eu não sou o que cuida. mais entende também não, tá? Ah, boa. Mas eu não entendo mesmo, aquele negócio da parafuseta, sei lá, aquela frase lá. Mas brasileiro normalmente é apaixonado por carro e Sim. essas partes, mas ainda é um mercado, pelo menos eu sinto, é um mercado ainda muito long tail, né, muitas pequenas mecânicas, não muito nomes muito fortes, assim, ou é. Você tem de tudo, né, acho que, assim, o Brasil é muito extenso, Uhum, é um mercado também muito regionalizado, você vai ver nomes fortes em algumas regiões, e acho que na vastidão aí, pequenos negócios. Eu acho que essa capilaridade é o que manda hoje como padrão de mercado. E a rede âncora, ela atua para estar cada vez mais próxima dessas realidades diferentes. A gente não quer, claro que quem faz tudo talvez não faça uhum. nada, mas a gente busca achar se posicionar como a solução Ah, para os legal. diversos Então, por níveis. exemplo, um mecânico pode virar parte da rede âncora, ele pode virar um franqueado, por exemplo. Hoje a gente não tem, por exemplo, uma franquia especializada para alguém prestador de serviço nesse Ah, entendi, sentido, tá bom, é só como vendas mesmo. existe, sei lá, uma Bosch Auto Service e Sim. outras empresas. Mas, nós estamos fazendo um trabalho de sempre estar próximo à oficina conectada, porque você falou de influenciador e a oficina ela é o grande influenciador. Isso. Você como eu, né, talvez não seja o grande expert em peça, mas eu vou confiar na indicação de um produto ou de até um Acho que eu fornecedor de nunca peça. comprei diretamente para eu usar. Pois é, eu o mesmo caso, né, eu brinco lá dentro que, assim, eu complemento esse conhecimento que nós temos. É obviamente que eu conheci e aprendi muito, né, mas, essa especialidade de conhecer peça que muita gente tem, né, boa parte da população não tem. Então como é que a gente dá um suporte à realidade da oficina para não só que ele melhore, efetivamente melhore o dia a dia dele, mas a gente, leve conhecimento, leve um catálogo efetivo para ele achar o produto que ele precisa, porque há uma dificuldade muito grande, às vezes, de achar a peça certa. Existem casos do mecânico ter que provar 2, 3, 4 peças para saber qual é a peça certa de um certo veículo, né, que tem uma complexidade muito grande por trás. A gente ajuda até nisso. E com isso a gente aproxima, essa oficina do nosso negócio. Você tá falando de muitas coisas, mas parece muita ainda parece um mercado meio raiz, assim, de pessoa para pessoa, de peça para peça. E você chegou até aqui e você é o CTO, né, então, tipo, uma procura de tecnologia. E aí a gente fala de cloud, a gente fala de cyber,
a gente fala de automação e tudo mais, como essas tecnologias, que são muito mais backs, entram nesse mundo, no seu mundo? Legal. É a construção do ecossistema no final, né, assim, todo o nosso planejamento estratégico, a gente primeiro olha qual é o posicionamento de empresa que a gente quer ter perante o mercado, né, assim, que como é que a rede âncora será reconhecida, o que que ela fará pelas diversos interessados aqui do nosso mercado, né, qual é o nosso posicionamento. E daí vem os direcionamentos de como a tecnologia vai amparar, suportar isso tudo e dar escala principalmente, né, acho que, o suporte é uma coisa e a escala é outra que sustenta a longo prazo um crescimento, um negócio e tudo mais. Eh, então, o uso de tecnologias em cloud, da abordagem da estratégia de dados, recentemente com a mais forte aplicação de IA, a gente, por exemplo, usa IA efetivamente desde 2019 na empresa. Uau, caramba. Já falando lá de Machine learning. NLP ainda, né, Ai, tá bom, o quê? Qual? reconhecimento de padrões textuais, por exemplo, para o nosso catálogo de produtos. Foi quando começou o nosso catálogo digital. Hoje a gente tem um catálogo com mais de 2 milhões de produtos de mercado 2 milhões de produtos diferentes. hiperqualificados, hiperqualificados. Você bota a placa do seu carro, eu te falo quais as peças que você pode colocar no seu carro com a aplicação certa. A placa? Exato. E tem coisas que é interessante, né, que as montadoras, às vezes, essa coisa do just in time, trabalhar com múltiplos fornecedores OEM, o seu carro que foi produzido no mês de janeiro saiu com uma pastilha de freio, no mês de fevereiro saiu com outra. Então a gente tem um catálogo capaz de fazer essa distinção, regionalidades, então, Uau. às vezes uma peça tem um nome A aqui em São Paulo, tem um nome B lá no Rio Grande do Sul e, Então se eu enfim, te disser a minha placa, a quilometragem, você consegue e o tipo de barulho e a minha dor, você conseguiria dar a solução quase precisa. para 90% disso sim, acho que a coisa legal que você trouxe, que acho que vem dentro da inovação é o barulho, acho que o Aham. próximo próxima barreira da gente é tirar uma foto, gravar o barulho e já dar um pré-diagnóstico. Isso. Acho que essa é uma Mas hoje com agentes é um eu passo. diria que sim, eu diria que hoje a gente tem, uns projetos de parceria hoje que, lá num canal de WhatsApp que a gente tem tá para lançar inclusive, você coloca eu fiz um teste lá, qual é o problema que você está enfrentando no seu carro? E aí eu coloquei lá, quando eu dou a partida no meu carro tem aquele barulho de grilo. Aí ele dá as hipóteses lá, 2 ou 3 hipóteses de situação, cuidado com a situação A, com a situação B, e né, quase um diagnóstico até Sim, mais médico. preciso. Exatamente. Então, para alguém leigo, ele serve como não, um assistente, um orientador mesmo. "Poxa, eu tô com um problema que pode ser sério. Deixa eu já levar uma mecânica aqui para eu não, né, não levar muito mais tempo, estoura a correia, eu tenho um problema muito maior". Eu acho que você deveria criar, eu acho que é para mim, agora eu vou fazer um pedido pessoal. Deveria criar literalmente só um sinal de alerta, me dá só o farol. Tipo, eu tô com isso desse jeito e tudo mais, eu deveria fazer porque e aí leigo, tipo assim, eu não sei nem fazer a conta se é para usar etanol, se é para gasolina. Até hoje eu não fui realmente convencido a usar aditivada versus gasolina comum. E talvez eu não queira, assim, como mas, assim, eu acho que tem muitas coisas que eu deveria saber. Tipo, eu não sei escolher fluido de carro, eu não sei fazer quase nada linkado ao meu conhecimento. E eu acho que com uma e hoje com IA eu mesmo faço isso. Se eu tá acontecendo uma coisa, eu pergunto: "Ah, qual é o melhor para isso?" E acredito naquilo, mas sem essa base que vocês têm. Eu entendo que, assim, olhando para o futuro, os negócios são cada vez mais relacionais, né. A tecnologia, a IA principalmente, eles vão servir muito para otimizar processos, facilitar as coisas, mas você vai ter que trabalhar na no fortalecimento relacional. Então, se eu quero ter o cliente por perto e aí você olha para a característica desse negócio do varejo, é igual numa farmácia, você não vai comprar um remédio porque você gosta daquele remédio, tirando, né, um caso Tá. ou outro aí, é É. normal, mas você vai por necessidade, né, você troca uma Sim. pastilha porque você precisa de uma manutenção, você troca um amortecedor porque talvez ele tenha desgastado ou quebrado. Então ninguém vai muito feliz ou como eu compro talvez um tênis a cada 6 meses, um ano para correr, ou uma camisa para trabalhar, é um outro tipo de relação com o seu consumidor. Uhum. Mas olhando esses carros hoje mais tecnológicos, mais eletrônicos, com aqueles componentes em que
ele já faz um diagnóstico eletrônico, você ter equipamentos ligados ao seu celular, ao seu perfil, aprendendo seu perfil de direção, de consumo, de hábitos, etcétera. E isso você cria também um ecossistema que vai ficar mais, né, um agente te alertando, e aí você se subscreve a um serviço, né, sei lá, acompanhamento do seu carro. Uhum. Então eu vejo que esse Ah, tipo um SaaS disso, tá. exatamente, isso pode ser acho que um futuro bem interessante de você, É, o tá mecânico virtual, ligado a é. essas pessoas, exatamente. Eu não me preocupo mais quando eu vou trocar o óleo, alguém vai me dizer: "Acho que tá na hora de você trocar o seu óleo, dá uma olhada". E qual comprar. Ligado à matéria exatamente, ó, e vai aqui que está aqui o melhor preço para você. Eu acho que Uhum. esse é o ganho da aplicação de fato da inovação Mas tecnológica. acho que ao contrário de remédio, nisso que você falou, agora pensando assim, as pessoas que compram na região, elas mesmo instalam ou elas compram pra outras pessoas instalarem? Perfeito. Aí ela depende do aplicador, né. É, essa que é a dúvida, porque, tipo assim, mesmo que eu compre, e aí eu estava até pensando no negócio de velocidade, hoje em dia você não espera nem mais 5, 10 minutos pra fazer alguma coisa, eu preciso de um aplicador. Por exemplo, minha bicicleta teve problema no freio, tá fazendo barulho, e aí eu fui até lá pra trocar e, tipo, aceitei qualquer coisa. Mas tivesse um negócio que eu pudesse só comprar, o cara trocava e vinha aqui e trocasse, eu escolheria essa opção. Aham. Só que era um negócio de tipo R$ 30, era barato e não valia a pena. Pra eles, não, nada pra mim. Mas eu não sei, eu não consigo trocar meu próprio óleo ou qualquer coisa desse Pois tipo. é, então a dependência disso da oficina mecânica, então ele é um player nesse Sim. nesse nicho, né. Então, eu acredito que, assim, são vertentes diferentes para quem é seu público. Tem Uhum. uma parte do público que é o consumidor final, seja um entusiasta de carro, seja alguém como, né, o perfil que você está falando seu aí, de alguém menos interessado ou com menos conhecimento técnico. Mas você precisa, ter uma proatividade para fazer certas Sim, coisas, como a manutenção do seu carro, a troca de óleo, etcétera. Isso não vai, o CRM, né, o relacionamento da oficina com você ainda é algo totalmente inexistente isso. praticamente, Não, né, é, não estamos tão digitalizado assim, então é mais fácil eu abordar você. Por outro lado, eu tenho que abordar o aplicador, a oficina mecânica, eu tenho que estar próximo dele, isso. eu tenho que dar o suporte É o a quando ele influenciador. vai te atender. Exatamente. É porque parece que os carros ainda não foram parece que os carros ainda foram feitos para mecânicos para você precisar do mecânico. Talvez não, mas se fosse mais simplista, eu mesmo poderia trocar o óleo ou qualquer coisa desse jeito. Talvez seja, tá? É que eu realmente nunca fiz. Quando eu vejo o cara fazendo lá, não me parece muito complicado. Que ele só põe lá e tudo mais. Parece simples, é. A questão é ter o local, a É, ferramenta, o tempo, mas acho que ferramenta e tempo, os carros podem se desenvolver para não precisar disso em parte, né. em parte, né? Eu não sei. É só não trocar o Um motor. pneu é o básico, vamos combinar. É, sim, isso eu sei fazer. Mas também nunca sei quando trocar o pneu. É. É tipo, se não for alguém na rua falar: "Ih, cara, tá ruim", eu não vou. Tem o tempo de vida, tem É. o aspecto físico dele, aí vai depender de muitos fatores. E depois eu fui descobrindo que tem vários tipos de pneu para coisas que eu também não sei nem não sei qual é o meu. Eh, mas nesse mundo de dados que você falou, né, a gente tá falando muita coisa e é bem interessante nesse quesito que 2 milhões de tipos de peça, né, realmente fica impossível de uma pessoa comum conseguir escolher a precisa. Tem que ter um nível de conhecimento muito alto para isso. E esse mundo de dados é muito importante para isso. Esse negócio que você falou da placa eu achei incrível. Eh, hoje a dor de quase todas as empresas são a organização dos dados e como chegar a respostas corretas disso. Como vocês estão fazendo hoje na rede âncora e acho que a One está ajudando vocês nisso, como é essa parte, nessa parte de tecnologia? Legal. Essa é uma estratégia, assim, focada em dados que a gente já começou efetivamente há praticamente 3 anos. É óbvio, existem trabalhos anteriores que ele Uhum, prepara o terreno para isso. Mas falando em big data, uso de machine learning, a própria toda a arquitetura de dados visando essa estratégia de dados, ela começou efetivamente há 3 anos dentro da empresa. Eh, um dos projetos que a gente iniciou foi olhando muito da informação para a loja de participação de mercado e potencial de crescimento que ela tinha. uhum. Então já
foi vamos dizer, o primeiro projeto relevante nosso de cruzar informação de bases diferentes, base de mercado, base interna, base externa e por aí vai. A gente teve muitos aprendizados e tem tido muitos aprendizados nessa jornada. Era uma conversa que eu estava tendo com o pessoal da Sky One, inclusive, eh, né, de discussão de para Uhum. onde estamos indo. No final, não sei se vai ter uma empresa no mercado que ela está antecipada a esses movimentos que a gente faz, né. Ninguém Uhum. vai fazer coisas, estruturas que fala: "Talvez um dia eu aplique". Geralmente você vai atuar dentro dos casos de uso que você tem Sim. dentro do negócio. Então acho que isso dita muito sobre a maturidade, o estágio que você está e a capacidade de se adaptar ou preparado para essa etapa. Então a gente entendeu que, o início desse projeto ele deu a oportunidade da gente começar bem estruturado essa estratégia de dados. Então, frente a outras empresas que talvez com outra complexidade, com 2, 3, 10 RPs diferentes, com aquisição de empresa e tudo mais, é um cenário mais complexo. A gente vem de uma outra história em que isso foi relativamente, facilitado para a gente. Mas de qualquer forma, quando você olha para dentro, você tem, eh eh, esse trabalho de fazer a coisa mais organizada, para Uhum. você estar mais adaptável. Então, processos antigos a gente reescreveu, ainda reescreve alguns, olhando para o cenário futuro, como é que a gente organiza melhor os dados para sair do outro lado. E a gente uma coisa que você citou aqui um pouco atrás, esse mercado nosso, do mercado de autopeças, ele é um mercado ainda tecnologicamente, ou pelo menos quando a gente fala em comparação com outros mercados, Uhum. ele é um pouco atrasado ainda Uhum. nessa questão da transformação digital, principalmente. Então tem assuntos que para a gente hoje ainda são novos. Então a gente Tá. tem que se preparar, implantar tecnologia, mudar a cultura interna, mudar o entendimento das áreas de negócio sobre a utilidade, aplicação e benefício desses projetos de dados para construir essas coisas. Mas acho que tem sido uma jornada interessante. E a Sky One, nesse ponto, assim, 2 pilares fundamentais para a gente, onde a gente tem conseguido fazer uma boa mudança nesses últimos anos. A gente fez toda uma modernização de data center, ou seja, pegou nosso legado, nosso RP, etc., jogou para uma plataforma melhor gerenciada, moderna, dobro de capacidade, melhor governada. Então, isso por si só, ela te habilita, ela te tira problemas Uhum. antigos, resolve os problemas críticos de gargalos tecnológicos que você tinha e te prepara para um próximo estágio. Pronto, sobrou tempo, agora eu consigo fazer coisas novas, né? E também esse apoio com a visão, cases sempre são muito importantes, porque às vezes a gente está focado muito no nosso negócio e o vizinho, mesmo que um setor diferente, tem uma abordagem interessante que você pode adaptar e aplicar ao seu negócio. Então, essa questão de trazer experiência para a gente é muito importante, além de ferramental. Né? Então, eu vejo que a Sky One ela consegue estar junto com a gente, amparando, né, tecnologicamente e com esse apoio de direcionamento de negócio para a gente construir isso em conjunto. É, porque eu acho que uma das coisas que e eu acho que é muito importante isso, porque a gente faz o back para você fazer o melhor, né, tipo, você ser o mais humano no quesito criativo de desenvolver outras coisas, ferramentas e tudo mais. E isso não funciona se você não tiver o back organizado, tiver o histórico, o aprendizado, que seja sobre isso. Eh, no mercado que você está, como você falou, é um mercado que, quando você vislumbra ele, ele ainda é muito fragmentado e ele é muito pouco tech. Eh, em quase toda a cadeia, por assim ser, principalmente na cadeia final. Eh, tem algum lugar no mundo onde esse mercado é muito mais, por exemplo, quando eu fui vender meu carro nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu ia num lugar, esqueci qual o nome, o cara te dava uma nota do carro, era como se fosse uma tabela, a tabela FIPE, mas do seu próprio carro, baseado no que eles avaliaram. E aí eu já negociava o carro por valor acima daquela tabela. Então, se o carro valesse US$ 10.000, eu falava: "Ó, fizeram lá, eles teriam me pago 10, eu vendo por você por 10 e X". E era um mercado estruturado para isso. Então, aqui eu não, ou até o próprio posto de gasolina, que lá você põe sua própria gasolina, aqui você não vai. Eu acho que aqui a gente ainda tem esse viés da pessoa fazendo coisas que teoricamente não precisaria. Uhum. Você acha que qual é o futuro desse mercado no quesito tecnologia, no quesito uso, no quesito, eh,
comportamento mesmo. Eu assim, nosso executivo lá, ele tem feito visitas, principalmente Europa, China, em breve deve estar indo para a Índia aí para conhecer um pouco de outras realidades e isso enriquece muito para você fazer paralelos, né. Mas no final, eh, nem tudo que é tech dá para ser aplicado, porque tem uma coisa no meio que é o fator humano Uhum. e o comportamental, os costumes, os hábitos, acho que eles são as coisas talvez mais difíceis de você Mais romper, demoradas. É. por isso que são os negócios disruptivos, né, que quebram essa barreira, que escalam muito rápido. Então essa mudança de cultura, ela é chave no nosso entendimento, nesse trabalho de transformação digital que a gente tem buscado fazer dentro da rede âncora. Olhando muito para essa ponta que você comentou, né, a ponta final, que ela é pouco digitalizada. Hoje, o mecânico, um exemplo, ele é muito dependente do WhatsApp. Acho Hum, que acho que como toda a maioria dos negócios hoje estão muito apoiados sobre o negócio do WhatsApp. Vai tirar alguém de dentro do WhatsApp para colocar em outro canal para você? É difícil. impossível quase. Por isso que tem muitos negócios indo para o WhatsApp para fazer, né, para venda, para atrair cliente, etcétera, porque acho que virou um meio. Então, no final, é você entender as diferentes jornadas que você vai abordar e como é que você vai conseguir adaptar o modelo do seu negócio àquilo e talvez vice-versa. Que é difícil, mudança de comportamento é extremamente difícil e caro e leva tempo, Uhum, né. Grandes players, Google, Meta, são empresas totalmente digitais, têm, dificuldades de fazer essas mudanças. Eles ditam muitas vezes, mas uhum. também têm dificuldade. Então como a gente vai abordar? Em que etapa do nosso negócio essa jornada faz sentido? E como é que a gente é impactado por isso? Eu acredito que essa coisa do relacional, como eu citei, ela é uma abordagem de como é que a gente se insere nesse meio, Uhum, né. Se olhar para muitos países, né, tecnologia avançada lá para dentro da mecânica, o cara usar, scanners de diagnóstico e por aí vai, isso é tecnologia evolutiva que cada dia faz mais parte do trabalho dessa galera. Isso é uma parte, mas acho que todo o resto é o que vai disruptar um pouco essa cadeia aqui. é. Eu acho que no mercado automobilístico, não necessariamente de peças, assim, teve a gente está tendo uma mudança muito grande dos centros, né, hoje você, eh, muitos carros chineses no mercado brasileiro ou lá fora, eh, eh, antigamente era basicamente americano e europeu e japonês, agora está a entrada dos chineses muito forte, e os chineses muito forte ocupando espaço de carros de luxo, né, ou carros premiums também. Eu queria entender na visão de peças, na visão das internas, do back, assim, como tá tendo essa mudança? Isso cria mais complexidade, menos complexidade? Como funciona isso? E depois eu ia perguntar do elétrico. Essa mudança principalmente para o elétrico, é algo que ele vem com muita força, mudou muito rapidamente, né, nos últimos anos, e eu acho que ele ainda causa uma incerteza no mercado de como é que vai ser nos próximos anos. Se a gente pega pesquisas de mercado, McKinsey, ou até indústrias, do ramo automotivo, que a gente tem indústrias europeias, alemãs, que a gente viu alguns estudos, você tem uma previsão de crescimento, do mercado automotivo até 2040 projetado aí bastante grande e uma projeção até de praticamente dobrar esse mercado até essa época. E um crescimento, junto nesse espaço de tempo dos elétricos, Uhum, né. Uns dizem um pouco mais tímido do puro elétrico e maior crescimento dos híbridos, né, e o motor a combustão crescendo a pelo menos a 2035. Então são 3 categorias de carro, vamos dizer assim, que tem componentes muito diferentes, especialmente o elétrico, que você tem muito menos partes, muito menos peças do que um carro, de motor a combustão, né, uhum, obviamente. Mas traz outra gama de produtos que não tem. E além disso, o que essas montadoras, estão forçando muito no mercado, é que você faça todo o ciclo de manutenção eternamente dentro dos centros automotivos dela, uhum, né. Existe até uma briga muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem um movimento, né, até me fugiu o nome em inglês hum, agora, mas é uma briga inclusive legal
né, com lobby legal para que tenha leis que você tenha o direito de você comprar e fazer a troca da sua peça em outros centros que não seja exclusivamente da montadora, né, porque senão você cria um monopólio e aí ferrou. Então assim, a gente está olhando muito ainda para um mercado em crescimento, em franco crescimento por pelo menos mais 10, 15 anos, com outro mercado chegando em paralelo que algumas descobertas ainda vão ter que ser feitas, mas tem que se adaptar, assim como, né, a injeção eletrônica em algum momento entrou, isso mudou bastante a característica do mercado, as autopeças vão ter que se adaptar e vão ter que vender os componentes eletrônicos e possivelmente agregar serviço também, porque talvez a peça com maior valor agregado, mas também o serviço vem como valor agregado para esse negócio. É uma mudança de comportamento, de característica de mercado, né, normal. É, não, é que entrando no é que parece que, tipo assim, quando você compra o carro, ainda tem muito aquelas coisas assim: "Ah, não compra dessa marca ainda, porque essa marca ainda não tem peça no Brasil". E eu sempre tive dificuldade de entender, tipo, por que que cada carro tem que ter uma peça específica, sabe? Por que que a gente não consegue, eh, homogeneizar isso? Também me faço essa pergunta. Aí quando você falou das 2 milhões de peças, eu falei: "Cara, realmente, dentro do mesmo carro, do ano diferente, é outras peças e tudo mais, parece que é um mercado que se move pela complexidade de peça". O nosso CEO fala que um Fusca, eu não lembro o ano que ele usa exatamente, mas um Fusca década de 80 pelo menos, já tinha 30.000 componentes, um projeto de Fusca. Uhum. Hoje um carro moderno chega até ter mais, né. Carros elétricos talvez menos, mas é uma complexidade. Talvez porque cada projeto, cada, indústria queira fazer o seu diferencial tecnológico, etcétera, acaba gerando isso, mas eu concordo, É, mas deveria é ser. peças tipo assim, tudo bem, eu acho que o motor, eu consigo pensar como um grande diferencial entre um veículo e outro. Mas outras peças, tipo, sei lá, pastilha de freios, não sei se precisava ter tantas diferentes para tantos modelos, eu não tenho a menor ideia. É que para mim, como consumidor, me parece que, tipo, às vezes eu me sinto até enganado por elas, entendeu? Tipo, é tão complexo que eu não vou conseguir escolher. Aham. Então, se eu tivesse só 6 modelos só de cada coisa, que já estaria bom, daria para fazer como você falou, 30.000 peças, vezes 6 já daria para fazer uma quantidade de carros possíveis. Não precisa criar 7, sabe, não precisa criar mais 20. Você tem peças lá, por exemplo, um filtro de óleo que é geralmente curva A de giro, Aham. tem produtos lá que atendem Maioria? uma dezena de carros, Melhor. né. Você não vai ter lá muitos desses componentes, mas tem outros que têm uma especificidade lá, se o carro agora é todo ABS, né, mas antes era ABS, se não era, se era SUV, se não Uhum. era, o peso do carro, cilindrada, então são vários aspectos que Sim. definem a engenharia do carro. Esse mercado tem genérico? Tipo eu fiquei pensando quando você falou da farmácia nesse quesito. A gente vê muito o que a gente chama dos importados, né, Hum, genérico no sentido de não é mais a marca original, ok. a China vem muito forte nesse lugar, Uhum. de produzir peças que não têm a marca efetivamente de conhecimento de mercado, mas substituem como um produto com qualidade A ou B, né, aí o consumidor vai determinar a aceitação por essa peça. Hum. Porque a peça tem uma característica de aplicação, né, uma peça ela se aplica a um ou determinados veículos, inclusive versões. Se você tem, como eu falei, um carro ABS sem ABS, pode Muda ser tudo. que muda muita coisa. É, fazendo minha pergunta final, qual você acha que vai ser o futuro no quesito tecnologia do mercado de peças, não no mercado de automobilístico geral? Você acha que você está vislumbrando, você acha que vai ser através de agentes, vai ser através ou ele vai ser somente uma versão só melhorada do presente? O que que você acha que vai ser? Vai ser disruptivo, não vai ser disruptivo? O que que você está achando? Eh, dá pra fazer 2 análises aí, uma é que se você olha o momento que você está, as empresas estão e o que elas precisam percorrer, ainda tem bastante arroz com feijão para ser bem Hum, feito também, né. Então, são muitas oportunidades de você ser operacionalmente mais efetivo, tirar vantagens com melhor análise de dados e por aí vai, vamos falar nesse sentido. E tem acho que a segunda etapa que é essa questão da inovação, da disrupção, que ainda eu vejo nessa questão, IA, agentes, dados, para mim são chave para estar mais próximo de uma hiperpersonalização, para conhecer melhor meu cliente,
para saber fazer uma antecipação de quando talvez ele vá precisar de alguma coisa, mas não só nessa ponta, para que eu também faça como distribuidor, como fornecedor, né, como loja, uma uma melhor predição de o que o mercado está pedindo, ou o que o mercado vai precisar. Sazonalidade, eventualmente até olhando o clima, Hum. disponibilidade de peças, tem questões muito regionais, por aceitação de marcas, etc. Então, acho que quem resolver isso bem, cada vez for mais sofisticado em previsão de demanda, em olhar isso daí, vai ter uma maior efetividade, ou seja, e aí canais de distribuição, claro, né, então Sim. presença online. Quando a gente fala de rede âncora, 900 lojas, como é que eu torno isso uma experiência única para o cliente? Então, a tecnologia por trás né, de criar esse ecossistema único, quando o cliente fala assim: "É essa empresa que vai resolver minha vida", e eu vou Mas lá com então confiança. você acha que é muito mais em uma versão otimizada e melhorada do que a gente tem hoje e não uma disrupção, basicamente? Dá pra se falar numa disrupção, mas, acho que é enxergar muito lá na frente É, ainda, tá. assim, é enxergar muito lá na frente. Eu não diria que nos próximos 5 anos a gente vai ver alguma coisa que mas aí Eu tô também, né. esperando o carro que voa até hoje, É, o carro que nada, então, tipo, a pois gente é, falava desde a época de Volta para o pois é. Futuro, então, tipo, Por mais que você fale assim: "Vamos acelerar os carros elétricos", você tem dificuldade de infraestrutura e uma série de outras coisas, né, que é toda uma cadeia, que precisa estar pronta para isso. Então, seria a última foi minha última pergunta, mas eu pensei em mais uma agora. Última final agora, prometo que é final. Esse mercado de bike elétrica, que esse explodiu do nada, mais do que tudo. Isso tá dentro do seu setor ou vocês são mais de carro, carro? não, a gente hoje é linha, leve e pesada, né, veículos de passeio, veículos, de carga, etcétera, agrícola e até motocicleta, onde a gente está focado. Mas acho que com essa questão de cada vez ser uma empresa de tecnologia, por que que não a gente não pode falar de outros setores aí que estão Então vocês coligados? param na Toda a moto, mobilidade, tudo que tem placa. exatamente. Acho que olhando como, mobilidade, talvez faça sentido para o nosso negócio falar Porque da eu acho que bike Controls. elétrica hoje eu acho que eu venho de É uma bike tendência, né. eu pego o trânsito, eu venho todo dia de bike elétrica, eu fui lá naquele busca-busca lá, sei lá, coisa lá, quantidade de bike e a quantidade e é um preço barato, né, pra esse tipo de veículo, isso tá Tem um franqueado nosso que ele vende peças para avião, avião agrícola. Então, assim, acho que falou em mobilidade, dá para pensar entendi. que a rede âncora É, pode avião se não tem meter a placa, fazer. né, agora não é tudo que tem placa, tá. Avião tem placa? Tem prefixo. Tem prefixo? Tá bom. Não é que você vai receber multa. Não, mas foi muito legal, eu acho esse mercado muito interessante, e eu acho que esses mercados com potencial disruptivo, e quanto mais complexo, mais potencial disruptivo, então eu acho muito legal. Parabéns aí pela história e pela conquista.